Bem, mais cansado, graças a Deus. Eita, que bom. De estudar Os dois, né, professora? Trabalhar e estudar. é difícil. É, mas dá certo. É, Brasileiro, mesmo com as dificuldades, não desiste nunca. é verdade. Deus ajuda quem estuda. E quem é cedo, madruga. Vamos lá, vou colocar aqui para apresentar. Olha, entrou mais um. Hoje nós vamos ver dois conteúdos, tá, gente? E aí, próxima semana, nossa prova. Vocês estão lembrados? Segunda-feira, nossa prova, tá? A gente não tem encontro, ok? Segunda-feira, de 7 horas da noite, eu vou postar a prova no Siga A. Vou postar a prova igual como eu posto as atividades, ok? Eu vou postar a prova igual uma tarefa, vai ser lá em tarefas, não vai ser em provas. E aí, vocês têm até 7 horas da noite do outro dia, ou seja, 24 horas para me entregar. Certo? Da hora que eu postar a prova, 7 horas da noite, a hora da aula, até o outro dia, tem 24 horas. Então, assim, vocês vão ver que a aula de hoje eu já coloquei os vídeos. Vocês viram que são muitos vídeos, né? Para assistir, porque são dois conteúdos. Porque para poder entender plano, precisa entender posições relativas de duas retas coplanares, certo? Senão não entende plano. Então, e para entender posição relativa de duas retas, tem que entender retas. Para entender retas, tem que entender ponto. Então, quem ainda não entendeu, quem está fazendo tarefa aí, só colando do colega, não está entendendo, está fazendo sem entender, eu aconselho que volte e tente, porque a prova, ela é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais puxada, é maior, certo? Eu vou botar um artigo só, vocês vão ter que juntar todos eles, colocar no SIGA num arquivo só, e você só tem 24 horas para fazer. Então, quem não entendeu, volte para entender, ok? Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Posições. Vocês estão vendo aí o slide? Sim, Posição relativa de duas retas, certo? Para a gente entender plano, precisa entender isso aqui, mas é bem reduzido, certo? As retas, elas podem ser coplanares. O que são retas coplanares? Quando elas estão situadas no mesmo plano, tá? Então, se vocês observarem, as retas coplanares, elas podem ser concorrentes ou paralelas. E elas estão situadas no mesmo plano. Ou seja, todos os pontos da reta RS pertencem ao plano alfa. Qual a diferença entre concorrentes e paralelas? Que concorrentes vai ter um ponto de interseção, esse não é do bisseto ímpar, certo? Esse é de interseção, que esse ponto I pertence tanto à reta R quanto à reta S. Pode ser ponto A, B, C, D, qualquer letra, tá? É um ponto que pertence às duas retas, então elas são concorrentes, quando elas se tocam e têm um ponto em comum. E elas podem ser paralelas, certo? Onde elas não vão se tocar. Mas elas aqui são retas coplanares, ok? Retas não coplanares é quando as retas pertencem a planos diferentes. Veja, elas podem ser reversas ou cruzadas ou concorrentes. Retas reversas é quando um ponto de uma reta pertence ao plano que contém a outra reta. Ou seja, veja que o ponto P da reta S pertence ao plano alfa, onde está situado a reta R. As retas não se tocam. Apenas um ponto da reta pertence ao plano que contém a outra reta. E as retas, elas podem ser concorrentes também. Lembram do ponto I de interseção, ou seja, esse ponto I pertence à reta R e à reta S. Mas veja que elas são não coplanares. Então, a reta S não está situada no plano alfa. E elas podem ser contidas em planos paralelos. Tá? Um plano é paralelo ao outro. Então, as retas podem ser paralelas ou reversas ou cruzadas. Retas paralelas é que se eu unir
um plano alfa com o plano alfa 1, certo? Unir aqui no mesmo plano, eu tenho a reta R vai ficar coincidente com a reta S. Então, são paralelas. E reversas ou cruzadas? Se eu unir o plano alfa com o plano alfa 1, vai ficar retas o quê? Concorrentes, né? Elas não se tocam, mas se eu unir esses dois planos, elas vão se tocar e ter um ponto de interseção. Então, o que eu quero que vocês entendam? Sobre retas coplanares, que podem ser concorrentes ou paralelas. Então, para mim definir um plano, eu preciso ter retas concorrentes ou retas paralelas. Então, por isso que eu vou ensinar a vocês o que são retas concorrentes e o que são retas paralelas coplanares, tá? Retas concorrentes. Veja, eu tenho aqui a reta objeto R, sua projeção horizontal, reta objeto R, roxo, projeção horizontal verde, projeção vertical aqui no azul, tá? Tem outra reta, reta S, certo? Projeção horizontal e projeção vertical, SS'. Como é que eu sei que elas são concorrentes? Porque elas têm um ponto I, né? Não é o ponto bissetor ímpar, mais uma vez, aqui nesse ponto I está como interseção, mas pode ser qualquer letra, tá? A, B, C, D, E, F, qualquer letra. Então, tem um ponto I que pertence às duas retas. Então, esse ponto, o que acontece com ele? A projeção horizontal desse ponto vai estar justamente no cruzamento da projeção horizontal das duas projeções horizontais das retas. Ou seja, a gente vai trabalhar agora com duas retas. Então, nós vamos ter 4 projeções. Cada reta tem 2 projeções, certo? Então, quando a projeção horizontal se cruza com a vertical, com a projeção horizontal das duas retas, desculpe, se cruzam, eu obtenho a projeção horizontal do ponto I, ou seja, o valor do afastamento. Em EPROL, projeção horizontal da reta RS se cruzam, eu encontro aqui, ó, projeção horizontal do ponto I, certo? Que é o afastamento. Quando a projeção vertical das duas retas se cruzam, eu encontro o quê? A projeção vertical do ponto I, né? Então, R' e S', quando se cruzam, eu encontro o I', ou seja, as duas projeções verticais se cruzam, eu encontro a projeção vertical do ponto I. Se o ponto I é um ponto, né? Todo ponto está sempre na mesma linha de chamada. Então, I e linha tem que estar na mesma linha de chamada, ou seja, então o cruzamento das duas projeções horizontais das duas retas e das projeções verticais das duas retas tem que estar no mesmo ponto, certo? Tem que estar no mesmo ponto. Ok? Entenderam? Lá na aula prática eu fiz esse exemplo aqui, certo? Para vocês entenderem como traçar retas concorrentes. Professora, isso aqui vai cair na prova? Não, não vai cair, não vai ter questão dessa. Então, para que é que eu quero? Para poder entender plano. Se você não entender posição relativa de duas retas, retas concorrentes e paralelas, vocês não vão entender plano, tá? Então, é importante que vocês assistam a aula prática e que vão fazendo os exercícios lá junto comigo, ok? Retas paralelas agora. Tem uma reta objeto R, sua projeção horizontal e sua projeção vertical, RR', ok? Então, em EPRA, eu tenho aqui projeção horizontal e projeção vertical. Tem outra reta S, certo? Sua projeção horizontal e sua projeção vertical. Veja que S e S' não são paralelas, ó, que em algum momento elas vão se cruzar. Mesma coisa, R e R' não são paralelas. Mas, se R é paralela a S, ó, reta objeto R é paralela a reta objeto S, então as projeções horizontais dessas retas são paralelas e as projeções verticais dessas retas são paralelas, certo? Então, R vai ser paralelo a S e R' vai ser paralelo a S', tá? Podia estar assim, ó, RS aqui e R' e S' cruzando aqui, certo? São retas paralelas. R' e S' pode cruzar com RS, mas RS e R' com S' não se cruzam, certo? Ou seja, projeções horizontais paralelas e projeções verticais paralelas. Tudo bem, gente? Entenderam a diferença? Entenderam?
Professora, pode repetir essa última parte? Vamos lá. Que as duas projeções horizontais, quando as retas são paralelas, né? As duas projeções horizontais das retas, ou seja, RS, ou seja, o que está no plano horizontal, vai ser paralela. R vai ser paralela a S. E as duas projeções verticais, R' e S', né, que estão no plano vertical, vão ser paralelos. Então, em EPRA, eu vou ter projeções horizontais paralelas e projeções verticais paralelas, ou seja, R paralela a S e R' paralelo a S', certo? Mas, assim, R' e S' pode cruzar com RS, elas podem bater. Agora, RS não se cruzam e R' e S' não se cruzam, elas são paralelas, ok? É importante vocês assistirem essa aula, porque lá quando eu estou ensinando retas paralelas, eu ensino vocês a usarem os esquadros, a traçarem retas paralelas, tá? Então, pode ser que na prova caia uma questão de retas paralelas. E se vocês não souberem usar esses esquadros ainda, vocês vão ter muita dificuldade em fazer. Então, assistam a aula para entender a usar os esquadros, para entender a traçar retas paralelas, para poder fazer as questões da tarefa. Então, na aula prática de posição relativa de duas retas, eu fiz essa questão aqui, certo? De retas paralelas. Então, lá tem duas questões na mesma aula. Ok, gente? Eu quero que vocês entendam o que é retas concorrentes e paralelas. Vamos lá para plano agora. Estou aqui para apresentar. Estão vendo aí? Sim, sim. Tudo ok? Vamos lá. Plano, certo? Gente, existem diferentes tipos de plano, mas nós vamos estudar só o plano qualquer, né? Como eu já expliquei a vocês, nós vamos diminuir a quantidade de conteúdos, já que o período é remoto, para vocês terem mais tempo, certo? Para se dedicar à disciplina. Aí a gente poder ter mais aulas também. Então, a aula de hoje é a última aula, né, de plano. Vai cair na prova ponto, reta e plano, certo? Não sei quantas questões ainda, acredito que umas 5, em torno de 5 questões. E próxima aula não tem encontro síncrono, é só a prova. Então, eu só vou postar a prova no CKA. A gente só vai se ver agora daqui a 15 dias. Ok? Professora, a prova vai ser desenho ou é só perguntas? Desenho. É ir lá em tarefa, igual a tarefa, sendo que é para Beleza. entregar com 24 horas. Certo? Vamos lá. Definição. Qual a definição de plano? É que, vocês lembram que retas eu precisava saber pelo menos 2 pontos para me individualizar um plano, uma reta? Plano é que eu preciso ter 3 pontos não alinhados para determinar um plano. Certo? O que, que são esses 3 pontos não alinhados? São 3 pontos em locais diferentes. Certo? Então, aqui o plano alfa está sendo determinado pelo ponto A, B e C, né? Então, eu tenho 3 pontos diferentes determinando o plano alfa. 3 pontos não alinhados, ou seja, eles não estão, né, na mesma linha, são em cantos distintos. Então, o que diz aqui, olha, um segmento de reta pode ser suspenso por apenas 2 pontos, mas um plano só vai ser mantido na horizontal quando suspensa por pelo menos 3 de seus pontos não alinhados. Por isso que a gente, para determinar um plano, precisa ter pelo menos 3 pontos. O que pode ser esses 3 pontos não alinhados? Pode ser uma reta e um ponto exterior a essa reta. Pode ser 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas, tá? Por isso que eu tenho que explicar a vocês o que é reta concorrente e o que é reta paralela. Essa reta RS estão concorrendo no ponto C. O ponto C pertence às 2 retas, certo? E aqui as 2 retas paralelas. Veja que elas são coplanares. Então, 2 retas concorrentes coplanares ou 2 retas paralelas também coplanares.
ok? O que é que vai acontecer com a épora? 3 pontos não alinhados. Como é que pode ser esses 3 pontos? Então, ó, 3 pontos não alinhados significa o quê em épora? Que são pontos com abscissas diferentes, afastamentos diferentes e cotas diferentes, certo? São 3 pontos não alinhados, ou seja, em locais diferentes. Então, como pode ser, quando eu tiver 3 pontos não alinhados, eu vou transformar eles em uma reta e um ponto exterior à reta, certo? E depois, imediatamente, transformar em 2 retas concorrentes ou em 2 retas paralelas, tá? Então, existe uma convenção, né? Que 3 pontos não alinhados ou por uma reta e um ponto exterior à reta, eles devem ser imediatamente transformados em planos definidos por 2 retas concorrentes ou por 2 retas paralelas. Ok? Vejam, pronto, esse exemplo aqui está ótimo. Como é que eu sei que essas retas são concorrentes? Porque o ponto B pertence às 2 retas. Veja, B, né? B', a cota de B está justamente no cruzamento de R' com S'. E B, projeção horizontal, o afastamento, está justamente no cruzamento, né? Na concorrência da reta R com a reta S. Então, como é um ponto, eles têm que estar na mesma linha de chamada, ok? Então, retas concorrentes. E aqui, ó, 2 retas paralelas. Veja, as projeções horizontais das retas R e S são paralelas e as projeções verticais R' e S' são paralelas, certo? Então, se a gente encontrar 3 pontos não alinhados e uma reta e um ponto exterior a ela, imediatamente a gente transforma em retas concorrentes ou paralelas. Tudo bem, gente? Ok? Tudo bem? Posso seguir? Sim, tudo bem. Vamos lá. Como é que eu represento um plano? Lá nas retas, lá no ponto, a gente representa as projeções, né? Na reta, a gente representa também as projeções. Se for reta R, projeção horizontal e projeção vertical. Um plano, como é que eu represento? Eu represento um plano a partir dos seus traços. A partir dos seus traços. O que é o traço de um plano? Quando um plano se cruza com outro, se um plano passa, né, por outro, eu obtenho uma reta. Se 2 retas se cruzarem, eu obtenho um ponto, lembram? E se 2 planos se cruzarem, eu obtenho uma reta. O que é que vai ser essas retas? Vão ser os traços de um plano. No caso, vamos estudar aqui plano qualquer, tá? Vamos estudar plano qualquer. O que é um plano qualquer? É um plano que é oblíquo ao plano horizontal, ao plano vertical e à linha de terra. Então, os seus traços, quando esse plano atravessa o plano horizontal, ele vai obter um traço, que é o traço horizontal. E quando esse plano alfa atravessa o plano vertical, pilinha, ele vai ter o traço vertical, certo? Então, se for um plano qualquer, o traço horizontal e o traço vertical vão ser oblíquos à linha de terra. O que é um ângulo oblíquo? É um ângulo diferente de 90 graus, tá? Vamos entender o que é alfa-π e alfa-π'. Vamos lá. Alfa-π é o traço horizontal, ou seja, quando o plano alfa atravessa o plano horizontal, π, eu encontro uma reta que eu chamo de alfa-π, ou traço horizontal. Alfa-π', quando o plano alfa atravessa o plano vertical, π', eu encontro uma reta que eu vou chamar de alfa-π'. Eu encontro de alfa com π', ok? Então, o plano qualquer vai ter 2 traços, alfa-π e alfa-π', porque ele vai atravessar os 4 diedros. O plano é infinito, tá, gente? Ele atravessa aqui os 4 diedros, certo? Se é um plano qualquer, em épora, as 2 projeções são oblíquas à linha de terra.
Vamos entender a alfa-π. Vamos lá. A alfa-π vai ser uma reta, né? Então, ela vai ser composta por infinitos pontos. Vamos imaginar que aqui tem um ponto A, B e C. A, B e C, né? Vamos lá. O que, que vai acontecer? Onde é que as projeções desses pontos que pertencem à alfa-π? Alguém sabe me dizer qual seria a característica desses pontos? O que é que eles teriam em comum? Todos os pontos que pertencem à alfa-π teriam o que em comum? Alguém sabe dizer? O ponto de cruzamento? Não. Todos os pontos. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Estão vendo a setinha? Ponto A, aqui seria ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. O que que O afastamento, o afastamento deles vai ser o quê? 0. Não. Ó, aqui, ó. O afastamento tem a projeção horizontal. Isso. Então, todos esses pontos Positivo. estão situados no plano horizontal, mas para cá ele é negativo, ó. Porque é infinito, o traço. Vai ter o quê que é 0? Onde é que está a projeção vertical desses pontos? De todos esses pontos. Ó, tá aqui o ponto A. Raio de projeção espaço infinito, vai inserir no ponto, projetando no plano vertical. Então, vai ficar onde? Na linha de terra. Todas as projeções verticais dos pontos de alfa-π vão estar na linha de terra. Se a projeção vertical, então a linha B', C', D' de alfa-π vão estar na linha de terra. Então, o valor da cota desses pontos vai ser quanto? 0. 0. Então, alfa-π é o lugar geométrico dos pontos do plano alfa que tem cota 0. Todos os pontos que estão sobre alfa-π têm cota igual a 0. Por que a cota de todos os pontos é 0? Porque a projeção vertical desses pontos vai estar na linha de terra. Tudo bem, gente? Alfa-π', qual seria a característica de todos os pontos que estão em alfa-π'? Projeção horizontal deles vai estar onde? Hein? Vai estar na linha de terra? Na linha de terra. Se a projeção horizontal de todos os pontos que está sobre alfa-π' está na linha de terra, então o valor de quê que é 0? O afastamento, 0. Afastamento. Ou seja, o afastamento de todos os pontos de alfa-π' vai ser 0. Por quê? Porque a projeção horizontal desses todos os pontos estará na linha de terra. Tudo bem? Entenderam? Vocês lembram lá na primeira aula que eu falei assim? Sempre que um ponto estiver no plano horizontal, ele tem cota igual a 0. Então, alfa-π, todos os pontos estão no plano horizontal. Então, a cota de todos eles é 0. E eu falei também, sempre que um ponto estiver no plano vertical, ele tem afastamento igual a 0. Então, alfa-π', todos os pontos estão no plano vertical. Então, todos os pontos vai ter afastamento 0. Ok? Então, traço horizontal, alfa-π, é a reta segundo o qual o plano alfa corta o plano π, isto é, lugar geométrico dos pontos do plano alfa que apresentam cota nula, ou seja, cota 0. Então, alfa-π sempre cota 0. Traço vertical, alfa-π', é a reta segundo o qual o plano alfa corta o plano π', isto é, lugar geométrico dos pontos do plano alfa que apresentam afastamento nulo. Então, a alfa-π' sempre tem afastamento 0. Tudo bem? E, ó, a interseção entre os traços horizontal e vertical, ou seja, alfa-π, alfa-π', de um plano, determina o ponto T sobre a linha de terra. Quem é representado por suas projeções ortogonais T coincidente com T' na linha de terra. Então, veja, voltando. Veja que alfa-π e alfa-π' vão se cruzar justamente na linha de terra, que vai encontrar ó, o ponto T, certo? Então, em épora, alfa-π e alfa-π' ó, se encontram na linha de terra no ponto T, e que T é coincidente com T', tá? Gente, mais uma vez, se é um plano qualquer,
Os dois traços são oblíquos à linha de terra, ok? Característica dos traços de um plano. Isso daqui se aplica, tá? Essa primeira característica para um plano qualquer e para qualquer outro tipo de plano. Olha só. E as outras se caracterizam, eu vou dizer quais os tipos de plano. Cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra. Professora, não entendi, não. Não entendi. Vamos lá, vamos entender. Quando dois planos se cruzam, eu obtenho uma reta. Uma reta tem quantas projeções, gente? Uma reta teria quantas projeções? Me digam aí. Hein? Vocês terminaram de me entregar uma tarefa, pelo amor de Deus. Uma reta tem quantas projeções? 2. 2, né? Projeção horizontal e projeção vertical. Isso mesmo. Então, nós temos dois traços de plano, alfa-pi e alfa-pi', ou seja, nós temos duas retas aí no espaço. Porque aqui em épora eu só tenho dois traços, não tenho quatro projeções. Por quê? Cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra. Então, vamos lá. O traço horizontal alfa-pi, certo? Alfa-pi, a sua projeção vertical vai estar na linha de terra. Veja, se todos os pontos de alfa-pi têm o quê? Cota zero, então a sua projeção vertical vai estar onde? Na linha de terra. E a alfa-pi' tem sempre o quê? Afastamento zero, né? Então, todos os pontos dele, a projeção horizontal do traço vertical vai estar na linha de terra. A projeção vertical do traço horizontal vai estar na linha de terra, ok? Então, cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra. Ou seja, mais uma vez, aqui em épora, o traço alfa-pi, traço horizontal, vai apresentar projeção vertical na linha de terra. E o traço vertical, alfa-pi', vai ter projeção horizontal na linha de terra. Por isso que quando eu represento alfa-pi e alfa-pi', eu estou representando os próprios traços do plano. Por quê? Porque a projeção horizontal do traço horizontal são coincidentes. E a projeção vertical do traço vertical são coincidentes, certo? Ó, aqui, ó, projeção horizontal do próprio traço coincidente. E as verticais, ou seja, de nome contrário, estão na linha de terra. Entenderam? Deu para entender? Por isso, quando eu vou representar os traços, eu só represento alfa-pi e alfa-pi'. Eu não represento as suas projeções, apenas os traços mesmo. B. B se aplica para planos particulares, diferente de plano qualquer, certo? Todo plano tem pelo menos um traço. Ou seja, um plano não pode ser simultaneamente paralelo aos dois planos de projeção, ou seja, o plano horizontal e o vertical. Se o plano for paralelo ao plano horizontal, como está aqui na foto, ó, só vai apresentar traço vertical. Por quê? Porque ele atravessa o espaço cortando apenas o plano vertical, alfa-pi'. Certo? Em épora, esse traço vai ser paralelo à linha de terra. Esse tipo de plano aqui eu chamo de plano horizontal, certo? Se o plano for paralelo ao plano vertical, esse tipo de plano eu chamo de plano frontal, certo? Então, se o plano for paralelo à pi', ele só vai apresentar traço horizontal, alfa-pi. Por quê? Porque ele atravessa o espaço cortando apenas o plano horizontal. E alfa-pi vai ser paralelo à linha de terra. Outro tipo de plano, esse aqui é o plano que passa pela linha de terra. Um plano que passa pela linha de terra, que é esse tipo aqui, apresenta traços coincidentes, alfa-pi e alfa-pi', com a linha de terra. Então, veja que alfa-pi é coincidente alfa-pi', que é coincidente com a linha de terra, tá? Todos os traços deles estão na linha de terra. Esse aqui já é outro tipo de plano, é plano paralelo à linha de terra, tá? Veja que os seus traços são paralelos também à linha de terra, ok?
Então, voltando para plano qualquer, né? Gente, existem duas maneiras de representar um plano, tá? Por isso que lá eu coloquei duas aulas práticas, aula prática 1 de plano e aula prática 2, tá? Por quê? Porque existem duas maneiras, através dos ângulos. Que ângulos são esses? O ângulo em que os planos, né, atravessam o espaço com a linha de terra, os ângulos oblíquos, θ1 e θ2, esses ângulos aqui, né? Como é um plano qualquer, todos os dois traços são oblíquos à linha de terra. Veja, se o ângulo θ1 for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, com o vértice em T em T', o vértice desse ângulo sempre vai ser medido em T, ele é medido no sentido anti-horário. Então, ângulo for positivo, ele é medido no sentido anti-horário. E se o ângulo aqui, ó, θ2 menor que zero, ou seja, se o ângulo for negativo, menor que zero, o vértice dele em T, na linha de terra, é medido no sentido horário. Tá? Então, eu coloquei lá um exemplo, certo? No final da aula eu mostro para vocês quais foram os exemplos, que eu gravei a aula, eu coloquei lá e fiz, né, o exemplo dos traços de um plano qualquer a partir dos ângulos, certo? De alfa-π e alfa-π'. Lembrando, ângulo positivo medido no sentido anti-horário. Ângulo negativo medido no sentido horário, certo? Lembre-se de uma coisa, os planos são infinitos. Então, alfa-π e alfa-π' atravessam os 4 diedros, certo? Depois que a gente encontrar os traços do plano, seja ele através dos ângulos ou através das retas, eu mostro já como é que encontra através das retas, tá? Seja qual for, que eu encontrar alfa-π e alfa-π', eu vou classificar os traços do plano, tá? Como é que eu classifico? Para quê? Para mim saber por onde está passando os diedros, certo? Para mim saber por onde está passando os diedros. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá. Plano qualquer. Traço horizontal anterior. O que é isso? Traço horizontal posterior. Vamos lá, vamos entender. Traço horizontal sempre tem o quê? O traço horizontal, todos os pontos do traço horizontal sempre tem o quê? Hein? Cota zero. Cota zero. Então, eu classifico eles só de acordo com o afastamento. Classifico só de acordo com o afastamento. Se o afastamento, vamos olhar aqui para alfa-π, ó. Se o afastamento for positivo, ele vai ser medido para baixo, né? Afastamento positivo, eu vou ler para baixo. Então, vai ser alfa-π anterior, certo? Alfa-π anterior. O que é que significa isso? Significa que da linha de terra para baixo, essa porção aqui está passando no semiplano horizontal anterior. Né? Todos os pontos aqui para baixo têm afastamento positivo. Então, está passando no semiplano horizontal anterior. Quando o afastamento é negativo, ele é medido para cima da linha de terra. Então, acima da linha de terra, alfa-π vai ser alfa-π posterior. Traço horizontal, acima da linha de terra, vai ser alfa-π posterior. Por quê? Porque todos os pontos têm afastamento negativo. O que significa alfa-π posterior? Que todos os pontos aqui, ó, que essa porção aqui do traço horizontal está passando no semiplano horizontal posterior. Então, traço horizontal abaixo da linha de terra é semiplano horizontal anterior e acima da linha de terra está passando pelo semiplano horizontal posterior, tá? Agora, traço vertical, todos os pontos sempre tem o quê?
Afastamento zero. Afastamento zero, certo? Afastamento zero. Afastamento zero, tá? Se o afastamento é zero, nós vamos medir o traço vertical somente de acordo com a cota, né? Então, ó, olhando agora para o traço vertical, alfa pilinha, quando ele está acima da linha de terra, significa que a cota ela é positiva. Então, todos os pontos que estão aqui acima da linha de terra têm cota positiva. Então, vai ser alfa pilinha superior. Significa o quê? Que essa parte aqui do traço vertical está passando no semiplano vertical superior, certo? E quando a cota é negativa, eu leio para baixo. Então, quando alfa pilinha está abaixo da linha de terra, vai ser alfa pilinha inferior. Significa o quê? Que esse traço vertical está atravessando o semiplano vertical inferior. Entenderam, gente? Então, o traço vertical, se estiver acima da linha de terra, está passando no semiplano vertical superior. Se estiver abaixo, está passando no semiplano vertical inferior. Fazendo isso, é possível o quê? Colocar os diedros. Me diga uma coisa. Entre alfa PA e alfa pilinha S, vai ser que diedros? Aqui, ó. Ou seja, traço horizontal anterior e traço vertical superior. Vai ser que diedro aqui? Hein? Vocês não sabem? Segundo. Não, peraí. Alfa pi anterior, traço horizontal anterior e traço vertical superior. Oi, tem alguém me escutando? Que meu... Oi, tô ouvindo. Agora tô. Primeiro diedro. Primeiro diedro. Pode falar. Não, eu respondendo aqui e nada. Ah, meu Deus. Funcionar. Agora tá funcionando. Eu tava achando estranho, você sempre interage. Em questão do primeiro diédro, eu sempre me engancho nisso. É o que eu tenho mais dúvida em questão a isso. Então, o que é que eu peço para você? Para pegar a primeira aula de todas, lá no espaço, onde eu explico os nomes dos semiplanos, e dê uma olhada nela, certo? E quando você assistir aqui, também eu faço lá uns rabiscos, né, com o nome dos semiplanos e os diedros. No quadro eu sempre faço. Eu digo só, isso aqui é uma cola para vocês, sendo que aqui eu não tenho como desenhar, para vocês verem. Certo? Vamos lá. Vamos ver se você consegue aqui, ó. Alfa pi posterior e alfa pilinha inferior. Vai ser que diedro aqui, ó. Alfa pi posterior é o quê? Semiplano horizontal posterior. E alfa pilinha inferior? Semiplano vertical inferior. Vai ser que diedro? Terceiro. Terceiro diedro. Muito bem. Alfa pilinha superior e alfa pi posterior. Vai ser que diedro aqui? Segundo. Segundo. E alfa pi inferior e alfa pi anterior é o Quarto. quarto diedro. Veja que o primeiro fica o contrário do terceiro, eles ficam opostos. E o segundo oposto ao quarto. Ok, gente? Então, tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Vai de um traço ao outro, certo, gente? De um traço ao outro. Ok? Então, quando vocês acharem os traços do plano alfa pi, alfa pilinha, vocês vão classificar os traços e depois encontrar os diedros. Que lá na aula eu explico bem a vocês como é que faz isso, certo? Agora, vocês viram como é que encontra um plano a partir dos ângulos, né? Agora eu vou explicar a partir das retas concorrentes ou paralelas. Para a gente entender como é que encontra um plano a partir de retas concorrentes ou retas paralelas, é preciso entender quando é que uma reta pertence ao plano, certo? Então, ó,
uma reta pertence a um plano quando dois quaisquer de seus pontos pertencem ao plano. Então, por que a reta R pertence ao plano alfa? Porque o ponto A e o ponto B pertencem ao plano alfa, né? Então, A e B pertencem à reta R, então, assim, R pertence também a alfa. Toda reta concorrente com outras duas retas concorrentes de um plano em pontos distintos pertence ao plano. Então, olhem para essa imagem colorida. Este plano alfa está sendo definido por duas retas concorrentes, reta R e reta S, certo? Reta R e reta S. Veja, por que a reta T pertence também ao plano? Porque ela está concorrendo com a reta S no ponto A e concorrendo com a reta R no ponto B. Então, a reta T também pertence ao plano. Agora, se o plano for formado por duas retas paralelas, ó. Toda reta concorrente com outras duas retas paralelas de um plano em pontos distintos pertence ao plano. Veja, retas R e reta S são paralelas e elas estão determinando aqui ó, o plano alfa. Como é que eu sei que a reta T pertence? Porque ela está concorrendo com S no ponto A e concorrendo com R no ponto B. Então, a reta T também pertence ao plano alfa. E agora as definições mais importantes. Quando uma reta tem seu traço horizontal e vertical situados respectivamente no traço horizontal e vertical do plano, esta reta pertence ao plano. Então, veja, lembram da aula passada do traço V e do traço H? Ou seja, traço horizontal e traço vertical? Quando o traço V pertence... Quando o traço V da reta pertence ao traço vertical do plano, certo? E quando também o traço horizontal da reta pertence ao traço horizontal do plano, esta reta pertence ao plano. Então, nós vamos determinar um plano como? Quando duas ou mais retas pertencem ao plano, os seus traços horizontais pertencem ao traço horizontal do plano e os seus traços verticais pertencem ao traço vertical do plano. Então, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou traçar a primeira reta e encontrar o traço horizontal e o vertical dela. Depois eu traço a outra reta, seja concorrente ou paralela, tá? E encontro também o traço horizontal e o traço vertical dela. Então, pelos dois traços horizontal da reta, ó, traço H da reta R, traço H da reta S, vai passar o meu alfa π. Pelos dois traços verticais da reta, certo? Ou seja, V da reta R e V da reta S, vai passar o traço alfa π', certo? Então, em Ebro, o que é que nós vamos fazer? Traçar as retas, encontro o H ó, da reta S e H da reta R. Então, vendo aqui, ó, por ele vai passar alfa π. Depois eu encontro V da reta R e V da reta S. E por ele vai passar alfa π'. Lembrando, alfa π e alfa π' tem que se cruzar na linha de terra. Nem acima, nem abaixo. Eles têm que se cruzar na linha de terra. Justamente onde? No ponto T. Prolongo mais aqui alfa π, alfa π', certo? Classifico os traços e coloco o diedro. Ok, gente? Então, tem uma aula, é a aula 2, eu acho, que ensina vocês a encontrarem os traços do plano a partir das retas. Como? A partir do traço horizontal e do traço vertical das duas retas. Entenderam agora? Porque para entender plano, tem que entender reta, e para entender reta, tem que entender ponto. Uma coisa depende da outra, certo? Então, quem ainda não entendeu, volte e assistam todas as aulas e tente entender, porque a prova é só 24 horas para fazer e me entregar. Se vier a mesma foto, eu vou ver, vou perceber, ainda mais são poucos alunos, aí é que é fácil, certo? E também, assim, não adianta querer colar, é muito difícil conseguir colar, fazer, eu vou pegar a questão dessa de ponto. Gente, é muita informação para vocês conseguirem olhar para uma imagem e vou fazer igual. É muito difícil de fazer, porque é muita informação.
Vocês trabalharam, me entregaram questões só com uma reta, né? Com 2 projeções. Imagine 4 projeções e 2 traços, né? Ou seja, vão ser vários pontos, além dos traços horizontal e vertical das 2 retas. Então, é muita informação. Então, tem que tentar aprender mesmo. São esses os 2 exercícios, tá? Que eu gravei a aula prática para vocês, ok? Então, primeiro, dado o plano alfa definido pelos pontos A, B e C, definidos pela reta AB, reta R, BC, reta S. Então, esse exemplo aqui é com retas concorrentes. Concorrentes em que ponto? No ponto B, ó. Veja que o ponto B pertence a R e o ponto B pertence a S. Então, aqui, ó, é com retas concorrentes. A tarefa de amanhã eu vou botar já com retas paralelas. Como é que eu traço retas paralelas, professora? Vocês voltem e assistam lá a posição relativa de 2 retas, que vocês vão saber como é que se traça retas paralelas, certo? Então, a questão 2 é representar o plano alfa a partir do ponto T, alfa pilinha menos 30 graus, negativo, então é no sentido horário, e alfa pi 45 graus positivos, então é no sentido anti-horário. Depois indicar os diédros, ou seja, classificar os traços e indicar o diedro por onde passa, certo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Essas atividades é para entregar ou só para exercitar mesmo? Não, vai ser para entregar. Eu vou colocar amanhã, né? Toda terça-feira eu coloco para entregar até o sábado. Gente, eu quero pedir a vocês para não deixarem para a última hora. Vocês têm terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias para fazer. Tem gente que deixa para fazer no sábado, de 10 horas da noite, aí não dá tempo, certo? Então, vocês têm 5 dias. Vocês se organizem para entregar até o sábado, ok? Certo? Então, eu vou colocar 2 questões. Amanhã eu vou colocar mais 2 tarefas, certo? Para vocês fazerem, para me entregar até o sábado. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem. Não. O que é que vai cair na prova? Ponto, reta e plano, certo? Parecido com as questões das aulas, parecido com as tarefas, certo? Mas você só tem 24 horas para entregar. Então, próxima segunda, de 7 horas da noite, eu posto a prova para vocês me entregarem até 7 horas da noite do outro dia. Ok, gente? Professora, Pode perguntar. são quantas questões? A prova? Dúvida. Sim. A prova eu não sei ainda. Eu não fiz. Mas em torno de 5 questões. Aí eu boto só a prova lá e vocês geram um PDF com todas as questões. Cada questão geralmente na mesma folha, em uma folha, né? Folhas diferentes. Vocês fazem lá, geram um PDF só e me envia. Ok? Ok. Os exercícios foi 3 já, né? Cada um valendo ponto. Eu vou botar amanhã mais 2, cada um valendo ponto. Vai ficar 5. Então, a prova vai valer 5. Tudo bem? Querem fazer mais perguntas? Sobre a monitoria. Amanhã termina as inscrições. Nós já temos 11 pessoas inscritas, né? Então, vão ter um monitor. Que aí o resultado só sai até sai na sexta-feira. Então, na próxima semana, a gente já vai. Não sei se já vai ter dado tempo, monitor, assinar contrato, essas coisas. Mas para a segunda prova e para a terceira, vocês vão ter monitor. Aí eu pego o telefone dele, disponibilizo o WhatsApp, como é que. Eu vou discutir com ele ainda como é que vai ser, e eu digo para vocês. Mas essa primeira prova vocês não têm monitoria. Ok? Tá com dúvida, quando estiver estudando, manda e-mail que eu respondo. Tudo bem, gente? Não conseguiu tirar a dúvida? Professora, vamos marcar um horário para me tirar minha dúvida no Google Meet, porque eu não estou conseguindo. E a gente vai lá e tira. Mas, assim, como vocês têm os vídeos gravados, é mais fácil, né? Para tirar. Professora, acompanhando os vídeos desde o começo, dá para desenrolar, né? Dá sim. Quem fez as exercícios até agora, entendendo, sem estar colando o colega, não vai ter dificuldade nenhuma.
Agora, quem fez só olhando para o colega, do exercício do colega, fazendo copiando, não está entendendo. Então, não vai desenrolar na hora da prova, vai ter dificuldade. E a hora da prova é difícil de colar, entendeu? Não é uma coisa fácil. Professora, me tire só uma dúvida da última atividade, que eu vi na sua videoaula que você criou não, assim, eu não entendi muito bem de onde foi que saiu o ponto K, Sim. que é para fazer o oposto do... Você assistiu a aula passada? Assistir. Lá nos slides, lá eu falo bem desse ponto K. O ponto K é um ponto auxiliar. Esse ponto não pertence à reta, certo? É um ponto auxiliar, mas esse ponto está situado no bissetor ímpar. Então, a partir de um ponto que pertence ao bissetor, né, onde uma projeção dele pertence à projeção da reta, eu encontro o ponto I. Esse ponto K eu vou colocar em qualquer lugar da reta, em qualquer uma das projeções, né? E vou fazer, se eu botar na projeção horizontal de K sobre a projeção horizontal da reta, eu faço K' e ligo para V. Faço K' simétrico e ligo para V. Se eu colocar a projeção vertical, ou seja, K' sobre a projeção vertical da reta, R', aí eu vou fazer o K simétrico e o K simétrico eu ligo para H', certo? Então, você pode voltar. Eu expliquei bem direitinho na aula síncrona. Você pode voltar, tem lá no Siga a Aula Síncrona, você acelera lá o vídeo até a hora tá falando ponto K, que eu expliquei bem direitinho. Vai dar para você tirar suas dúvidas. Pronto, tá certo. Obrigado. Certo? Alguém quer fazer pergunta mais? Pode fazer. Eu tenho, mas eu Pode prefiro fazer. falar só com você mesmo. Pode? Pronto. Então, quando todo mundo sair aqui, eu paro de gravar e aí a gente conversa, certo? Tá certo. Vamos lá, gente. Mais alguém quer fazer pergunta? De minha parte, não. Ninguém quer mais? Então, boa noite. Alana, não saia, certo? Oi? Tchau, gente. Não saia. É a Alana, né, que quer tirar dúvida comigo? Isso. Estou aqui aguardando. Pronto. Tchau, gente. Vamos aguardar o pessoal sair que a gente conversa. Vou parar a gravação.